Só um pouquinho que o João Gabriel está querendo entrar. A Andrei está aqui, Arthur também, Bernardo também. Daniel? Daniel? Ele tá, mas Acho eu que acho que não. ele não tem microfone pra Davi? abrir. Ah, mas a ver se ele colocou alguma coisa no chat. Começou a gravar, beleza. Daniel, estás aí? Ah, tá aí, sim. Davi? Não. Eduardo? Aqui. Evelyn? Aqui. Fabiola tá aqui. Grace? Ah, Davi tá ali. Grace? Não está. Helena tá aqui. Henrique? Henrique? Oi, Duda! Acordou cedo? Ih, caramba, abri a câmera sem querer. Quem que falou aí? Eu, Henrique. Henrique? Duda, eu errei. Isabela Almeida? Aqui. Isabela Almeida? Tá. Aqui. Isabela Medeiros? Isabela Medeiros? Não está. João Gabriel, eu Aqui vi sim, entrar. prof. Tá aí, então tem que falar mais rápido, né? João Desculpa. Gabriel? Não é nada. João Gabriel? Tô aqui. Aqui. João Pedro? João Pedro? Não. Júlia Luísa? Aqui. Maquin? Oi, prof. Oi. Kia? Pulei o quê? Opa, tô aqui. Noah? Noah? Não está. Pedro Blom? Opa, Pedro Santana? Pedro Santana? Não está. Sofia? Oi. Tá aí, Pedro. Sofia tá ali. Yuri? Ah, o João Pedro também tá ali. João Pedro, você não tem microfone? Faz tanto tempo que eu não ouço tua voz, nem vejo teu rosto. Oi, prof. Fica. Sim. Yuri tá ali. Tá vendo? Oi, João Pedro. Oi. Saudade de você. É bom ouvir tua voz. Muito bom, gente. Antes de começar com o conteúdo da aula de hoje, tem alunos que não conseguiram enviar todos os trabalhos que deviam para avaliar para o segundo trimestre. Vocês são cientes? Ô, prof, eu só queria saber se até qual atividade é pro segundo trimestre. Até a 21, Helena. Na verdade, teria dado para entrar mais. Só que eu quis facilitar para vocês, tá? Então, são 8 atividades do dia 11 ao dia 21, certo? E as outras vão entrar, a partir da 22, vão entrar no terceiro trimestre. Só um pouquinho que eu estou aqui abrindo a sala para verificar quem realmente vai ficar na recuperação, né? Porque Eu consegui acabar todas, eu acho. Acho que sim, Helena, que você mandou depois. Eu fui avaliar ontem de noite. tu disse que me faltava semana 17, eu fiz, mandei e tu já até respondeu. Então, tá suave. Ótimo! Sim, o legal do Classroom é que na hora que eu avalio, chamando a nota, aí vocês já ficam tranquilos, já tem a nota, né? Só um pouquinho que está abrindo aqui. Porque aí eu já dou as orientações para recuperação, para quem ficou na recuperação.
tá? E vão estudando os que ficaram na recuperação. Não deixem para a última hora, porque não aprovam se deixam para a última hora. Vamos ver. Bom. Andrei, ficaram faltando 2 trabalhos. Espero que feche a média. Ainda não fiz a média. Vamos ver se fecha ou não. Daniel ficou somente um trabalho. Acho que vai fechar a média, mas ainda não concluí. Davi, tu não conseguiu enviar. O que aconteceu? Davi? Bom. Davi, eu vou avisando para Chay ir se preparando, tá? Isabela Medeiros, João Gabriel, João Pedro, Júlia Luísa. Maquin também ficaram faltando 3 trabalhos. Acho que não vai fechar a Prof, média. quais 3? Porque tu falou pra mim que só faltava 21. Não Não, entendi. Maquin. Sim, prof, pra mim e Semana pra minha mãe. 13, Tu falou que só semana faltava 21. 20 e Nossa, semana 21. Deixa eu outra verificar semana aqui os 20 eu já envios. mandei. Você fez muita confusão na hora de enviar os trabalhos, Maquin. Mas depois eu vou anotar aqui para verificar certinho depois se eu te envio um e-mail, tá? Inclusive eu respondi para Ele tua mãe. saiu da reunião. Por quê? Sei lá, ficou bravo. Bom, mas depois eu vou verificar e envio informação pessoalmente para ele. Bom, continuando. Sofia faltou somente 1, Pedro Blom faltaram 4. Então, provavelmente não vai fechar a média, Pedro. E Henrique faltaram 2, da 20 e da 21. Certo? Então, vamos ver se fecha a média. Tá bom? Então, como é que vai ser o trabalho de recuperação? Vai ser muito Ô, prof, teu áudio semelhante. tá muito estranho pra mim. Ai, gente, começou robô, daí aquele som de robô. Eu vou ter que reiniciar o computador, porque é a única forma de solucionar. Então, me aguardem aqui, por favor, tá bom? Vou Tá, tentar fazer o mais rápido possível. beleza. Ixi, não quer nem... Ô, prof, tu ainda tá na aula? Ela sabe. Ai, Bernardo, não precisa ser grosso. Grosseria é feio.
Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Tem algumas pessoas que saíram da reunião. Vocês conseguiram vir quem saiu da aula? Não. O Maquin voltou? Maquin? Acho que não, mas eu não vi. Eu vou fazer a chamada de novo, porque eu não vou dar presença para quem sai da reunião em 5 minutos. Ana Clara, Andrei, Arthur, Bernardo. Não vou fazer chamada de novo, não. Gente, então, vamos ver como é que vai ser a recuperação. Vai ser semelhante à do trimestre passado. Vai ser um trabalho prático e uma redação sobre o que a gente estudou durante o trimestre. Então, por favor, nada de copia e cola. É muito fácil para um professor fazer uma pesquisa de copia e cola. A gente copia, cola no Google e sai o lugar de onde vocês copiaram. Eu estou falando isso porque trimestre passado o 99% dos alunos fez isso, o que me deixou bem triste e decepcionada, tá? São grandes chá, não é possível que quando são solicitados a escrever com suas próprias palavras, vocês simplesmente vão na internet e copiem e colhem para o professor, como se o professor não fosse perceber. Então, o material que vocês têm que consultar para fazer essa redação é o material que eu mandei. Não é matéria, não é Wikipédia, não é nenhum que estão ali à disposição. Não que não tenham informações boas, mas o que vocês têm que estudar são os vídeos e as aulas que a gente teve. Esse para redação. Então, eu vou pedir para falar sobre um ou dois assuntos do trimestre e para realizar um trabalho prático. E para isso, vocês têm que assistir todo o material que eu enviei nas tarefas escritas, que estão no Classroom, que estão na página da escola. Tem que assistir as aulas, se não lembram, tem que assistir de novo. E com esse material, vocês tranquilamente vão poder escrever sobre o assunto que eu vou pedir e realizar um trabalho plástico. Todo mundo entendeu? Sobretudo os que estão realmente para ir para a recuperação? Tudo ok? Tudo ok? Estão me ouvindo? Sim, prof, dá para ver. Estão me ouvindo? Sim, prof. Pessoal? Sim, prof. A gente tá ouvindo. Prof? Estão ouvindo? Sim, prof. E se levantem o dedo. Ninguém A gente tá, responde, prof. tá todo mundo mudo. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. A gente. Assim, Professora, Nada? gente. Deus, ninguém me responde. Daí eu fico achando, vou meu, vocês tirar. não ouvem. Obrigada por responder. Obrigada, Ali, obrigada. Mas vocês não me respondem. Tem técnicas e a prof não tem como mas, saber. prof, a gente tava respondendo. a gente estava respondendo. Barbaridade, barbaridade. Bom. Gente, vamos começar a tu consegue falar ouvir sobre o agora? conteúdo da aula de hoje. Agora vocês podem fazer silêncio e escutar a prof. Como? Bom, deu.
Gente, hoje nós vamos conversar sobre Michelangelo. Alguém? Ah, eu que não estava ouvindo, então não estava chegando para mim, gente. Tinha problemas técnicos, sim. Eu não estava. Agora sim, mas naquela hora que eu estava. Então aí eu não estava escutando nada. Silêncio. Enfim, internet é assim. Agora me ouvem? Ok. Sim, prof. Muito bem, então vamos conversar sobre Michelangelo. Alguém tem presente que é a coisa, que coisas importantes fez Michelangelo? O grande escultor renascentista? Quais foram as obras importantes de Michelangelo? Alguém lembra? A Capela Não Sistina, estou, prof. Yuri. Vai ser um monólogo. Meu Deus, Bernardo. Ah, enfim, então fala, Bê. A Fabíola nem falou. Fala que agora eu vi. A Capela Sistina é uma das grandes obras da história da arte. Gente, o Michelangelo é daqueles artistas, né, que deixaram um legado muito grande, muito importante, né, muito conhecido, porque realmente ele fez trabalhos imponentes, quase. Não, tá. Ele fez uns trabalhos, assim, que superam quase o humano, né, são trabalhos de um tamanho, né, de uma complexidade, que às vezes a gente se pergunta como é que uma pessoa conseguiu fazer semelhante obra, né. Então vamos conhecer um pouquinho a história de Michelangelo. Ele nasceu na Itália e era filho de uma família de uma posição social bastante boa, era filho de família de banqueiros, tá? Prof. Caiu. Mano, alguém tá escutando a professora? Ela caiu, a gente Ela já falou caiu. várias vezes, tá escrito no chat. Pra mim, eu não tava escutando vocês desde aquela hora lá. Que estranho. Prof, voltou? Prof. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo, muito bem. Então, vocês chegaram a ouvir que ele não foi incentivado a seguir a carreira de artista,
que ele perdeu a mãe, foi criado por uma mulher que era de família de pessoas que trabalhavam com pedras. Perdão. E aí ele começou a se familiarizar com o trabalho manual, tá? E quando tinha somente 13 anos, quase a idade de vocês, né? Ele abandonou a escola e foi trabalhar, assim como outros artistas também faziam, no ateliê de um pintor, tá? E aí ele começou a conhecer e aprender sobre arte. Só que parece que Michelangelo tinha um caráter bastante forte. Então, não durou muito ali no ateliê desse pintor e ele foi para o ateliê de um escultor, de um outro escultor. E ele foi bastante autodidata. Dizem que ele gostava muito de ir nas igrejas da Florença, porque aí ele já estava em Florença, que era aquela cidade onde a cultura estava efervescendo, onde havia muito incentivo à cultura, mais que em outros lugares da Itália. E ele ia lá nas igrejas com lápis e papel e desenhava tudo que via lá nas igrejas. Então, ele foi bastante autodidata, certo? Então, ali, ele estava trabalhando e ele conheceu a um dos Medici. Acho que a gente já falou sobre os Medici quando a gente falou sobre Rafael. Os Medici eram uma família de boa posição política, de muita influência na Florença naquela época. E o Lorenzo era um deles, e ele gostava muito de arte, então ele era um mecena. Vocês já ouviram essa palavra? Mecena? Sim, só que eu não me lembro o que Não. significa. Então, mecenas eram aquelas pessoas que davam apoio aos artistas. Como é que eles davam o apoio? Comprando as obras dele, incentivando os artistas a produzirem, convencendo a outras pessoas de que comprassem e encomendassem obras a esses artistas. Eles meio que apadrinhavam, certo? Então, os Medici são responsáveis de que a arte na Florença realmente prosperasse, pelo gosto que eles tinham pela arte, pelo poder do dinheiro, pelos vínculos que eles tinham. Então, eles tinham o poder de influenciar, então, de favorecer a vida desses artistas. Percebam como essa questão da elite já começa lá, né? Porque eram famílias de poder. Se o artista não tivesse a sorte de ter um mecenas, ele não ia ser muito difícil para ele prosperar no mundo da arte, tá bom? Assim como é difícil hoje. Muito bem. O Lorenzo parece que o conheceu quando ele estava fazendo uma escultura de um fauno, aquele ser que é metade homem, metade cabra, e ele se impressionou com o trabalho do Michelangelo e falou que os faunos não tinham todos os dentes, que faltava um pouco de realismo. Em seguida, Michelangelo foi lá, fez um buraco para deixar ainda mais realista, porque essa era a intenção do Michelangelo naquela época. E aí o Lorenzo o levou para sua casa para morar com ele e então ele bancava a vida dele enquanto ele trabalhava, produzia, vendia suas obras, tanto para ele mesmo como para outras pessoas que o Lorenzo conhecia. Só que 2 anos depois de ele estar morando lá, o Lorenzo morreu, tá? E naquela época havia assim conflitos também em contra da família Medici, em contra de todo esse ar de liberdade que estava surgindo no Renascimento. Então a família, o filho do Lorenzo, que ainda era vivo, foi expulso da cidade. E o Michelangelo, como era um afilhado deles, teve que sair de Florença, porque havia um clima de perseguição. Tá? Lembrem que ainda estavam muito forte as ideias da Idade Média, né? Do catolicismo, aquele que era tão autoritário. Então, havia todo um surgimento do pensamento, da ciência, da liberdade, do olhar para a arte clássica,
mas ainda havia conflitos, não era todo assim, ai, que beleza, agora é renascimento, agora não acontece mais nada, tá tudo bem. Então, o Michelangelo teve que ir embora e foi para uma outra cidade, para Bolonha, certo? E aí ele ele começou a estudar anatomia, assim como Leonardo da Vinci. Ele começou, porque era proibido naquela época dissecar cadáveres, dissecionar cadáveres, então ele pegava cadáveres de mendigos, de pessoas que não tinham família, etc. Vocês sabem que o Leonardo da Vinci também fez isso. Porque eles precisavam estudar anatomia e lembrem que naquela época não havia tecnologia que temos hoje, de raio-x, de ultrassom, né? E agora mesmo, né, depois com o nascimento da ciência, começou a se permitir esse estudo de cadáveres para conhecer a anatomia do corpo humano, mas naquela época não. Era proibido pela igreja, pela religião, era mal visto. Então, ele tinha que fazer escondidas. Então, ele queria saber como é que funcionava o corpo por dentro para poder realmente fazer uma representação do corpo humano boa, real. Ele queria saber como é que funcionava a musculatura, os ossos, os tendões, as articulações, certo? Então, ele dedicou bastante tempo a fazer esse estudo nos cadáveres. Ele precisava de dinheiro, ele estava com pouco dinheiro, tá? Então alguém ofereceu a ele, deu a ideia a ele, como ele era um artista tão bom, ele já esculpia de uma maneira muito, muito realista, naturalista, que ele fizesse uma imitação das esculturas romanas, que naquela época se vendia muito bem, né? Para poder vender como se fosse uma escultura romana verdadeira. Então, ele fez a reprodução da escultura, passou uma pátina de pintura para fazer parecer que era velha e apresentou para um cardeal que gostava de colecionar essas obras de arte. Só que esse cardeal, ele percebeu que não era verdadeira. Só que também percebeu que a pessoa que tinha feito era muito genial, né? Então mandou chamar o Michelangelo. E aí o Michelangelo passou a trabalhar e fazer obras para esse cardeal, certo? Foi ali, mais ou menos por esse tempo, que ele fez a Pietà, que é uma escultura. Vou tentar apresentar. Nós temos até 9h10 ou 9h15? 9h15. 9h15. Vou tentar apresentar. Tomara que dê certo, mas como está a internet hoje, vamos. Me avisam quando cheguem as imagens. Gente, a Pietà é uma das esculturas mais incríveis deste planeta. É uma escultura que chegou. É a terceira imagem na primeira fileira. Ele conseguiu retratar esse corpo de Jesus morto, desfalecido, a dor dessa mãe. É tão, tão expressiva essa escultura, feita em tamanho, em proporção quase real. É muito comovente. É uma das esculturas que eu mais gosto, assim, de todas as esculturas do mundo, certo? Depois disso, ele foi-lhe encomendado o Davi, né? Que é outra obra muito famosa que está ali do lado. O Davi todo mundo conhece, a Pietà todo mundo conhece, são obras que transcenderam os séculos, né? O Davi tem 4 metros, gente. 4 metros de estatura, gigantesca. Tudo é mármore, que é uma das pedras mais duras que existem. Então, é trabalhoso pra caramba.
e realmente o seu conhecimento sobre a representação do corpo humano é absurda, certo? Ele demorou 1 ano e meio em fazer o Davi e a Pietà eu não lembro, tá? Muito bem. Depois disso, ele conheceu ao Papa, o Papa Júlio II. O Papa Júlio II era um cara que tinha muita influência política, ele estava bastante envolvido em conflitos, ele era mais um guerreiro, um político do que realmente um papa, né? Lembrem que naquela época ainda os limites entre a igreja e a política eram difusos, não havia separação que nós temos agora, do Estado é laico e todo mundo tem liberdade de escolher a sua religião ou de não ter religião. Naquela época, mesmo com o Renascimento, ainda não era assim, tá? Então, foi esse Papa que primeiro encomendou o túmulo dele, tá? Um projeto que começou bem grande, que depois foi diminuindo. Aí o Michelangelo fez algumas esculturas para o futuro túmulo dele. E depois dessa encomenda que era escultórica, ele pediu para decorar a Capela Sistina. Ao que o Michelangelo respondeu: eu não sou pintor. E realmente o Michelangelo não era pintor, era escultor. Então o Papa falou: então aprenda e faça. E o Michelangelo, então, desafiado, né, começou a fazer os esboços e os desenhos para realizar a Capela Sistina, que é um trabalho gigantesco. E vocês pensem na dificuldade de pintar um teto. Já é difícil pintar um teto comum de branco, né? Vocês já tentaram pintar um teto? Eu já. Sim. É muito difícil, gente. É muito desconfortável a posição do pintor. Imaginem fazer aqueles trabalhos. Ele começou a desenhar toda a história da criação, certo? No começo ele levou um monte de ajudantes, só que ele nunca estava conforme com o trabalho dos estudantes. Ele era realmente muito exigente e ninguém conseguia alcançar o nível dele nos desenhos e na pintura. Então, conforme o tempo ia passando, ele ia dispensando os ajudantes e ele pediu para trabalhar sozinho, sem observadores, e ele ficou obcecado com esse trabalho, tá? Outra dificuldade é que eram afrescos, então lembrem que a parede tinha que estar molhada para a tinta penetrar. Então o ambiente era muito, muito pouco saudável. Ele tinha muitas dores de coluna, doíam os olhos, ele não comia direto, ele ficava de noite desenhando o que ia pintar no dia seguinte. O Papa que ficava pressionando ele para entregar o mais rápido possível. Só que imaginem, ele sozinho, com apenas alguma ajuda para colocar os andamios e tudo mais, ele demorou 4 anos. Mesmo assim, 4 anos é um tempo assim incrivelmente rápido para uma obra da magnitude dela, certo? Muito bem. Na Capela Sistina estão várias imagens e uma delas é a primeira que está ali à esquerda, que eu estou aumentando agora. Conseguem ver? Vocês conhecem essa imagem? Criação de Adão? Estão me ouvindo? Sim. Obras mais famosas também, né? Uma das cenas mais famosas. Quase todo mundo, mesmo que não estude arte, mesmo que não conheça de arte, já viu alguma vez em algum lugar, até numa publicidade, aquela cena, tá? Também tem muitos artistas que fizeram apropriação dessa obra. Quer dizer, pegaram essa obra como referência e fizeram uma obra semelhante. Ali no Google, no Classroom, na tarefa que está escrita, eu mandei 3 imagens de artistas que fizeram apropriação dessa cena. Uma é uma artista negra
que fez o Deus como uma mulher negra e Adão como uma mulher negra. É isso uma possibilidade de apropriação. Depois tem outra que é uma nave espacial e o ET. Depois tem outra que é Deus dando um celular para Adão. E por aí vai. E se vocês pesquisarem, vão ver muitas outras apropriações daquela obra. Tá? Geralmente, os ícones da história da arte, ícones, aquelas obras que estão na retina de todas as pessoas, como a Mona Lisa, como a criação de Adão, como Davi, aquelas obras realmente famosas, são as que mais se inspiram aos artistas a fazerem esse tipo de apropriações. Então, a tarefa dessa semana é isso, fazer uma apropriação da pintura da Capela Sistina, O Nascimento de Adão. Vocês podem fazer com desenho, manual digital, com fotografia, com colagem, montando a cena com bonecos, com fotografias, do jeito que vocês quiserem. São livres na hora de criar essa apropriação. Ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Andrei? Tudo certo? Sim, professora. Não deu tempo de começar hoje, Andrei, mas ficou claro para vocês poderem fazer sozinhos? Aham. Ótimo. Pessoal, para vocês, para a turma geral, se tiverem dúvidas que não possam esclarecer somente no Classroom, podem mandar o WhatsApp para mim. Para os alunos que acham que vão para a recuperação, qualquer dúvida, qualquer orientação, estou aqui para ajudar, fico à disposição, pode me ligar, me mandar recado pelo WhatsApp, não me incomoda, pelo contrário, é uma demonstração de interesse de vocês, de querer estudar, de querer aprender e de querer fazer essa recuperação bem feita. Então, não duvidem em me procurar para me pedir ajuda. Combinado? Sim. Muito bem. Gente, um beijo. Até a próxima. Pode falar. Eu queria falar com você depois. Pode falar. Pode ficar aqui que eu vou parar de gravar a reunião e a gente conversa, tá bom? Tchau, prof. Beijo. Tchau. Boa semana para vocês. Se cuidem. Igualmente. Ô, prof, acho que semana que Obrigada. vem a gente não se vê, não é? Que é feriado? Ah, é feriado que é? Acho que Eu não tô dia 7. ligada. Que dia que cai? Ah, 7 de setembro.